Sejam bem-vindos ao episódio 45 do 433 Losango, já em pleno europeu, desde sexta-feira que se começou a realizar o europeu. Europeu que ia sendo lembrado pelas piores razões, felizmente as coisas não correram mal. Um daqueles momentos que nos fazem pensar e que nos fazem olhar para a fragilidade que é a vida. Um colapso de Eriksen, jogador da Dinamarca, em pleno relevado, que nos trouxe à memória, infelizmente, outros malogrados atletas. Mais perto de nós, Miklos Fejer, sem dúvida alguma. Outros nomes como Vivian Foe também vieram à lembrança. Uma grande demonstração de caráter do capitão da Dinamarca, que também já iremos falar, mas realmente o que ressalta daqui, Bruno, antes de mais, boa noite, desculpa não tens boas-vindas, é que eu não estava nada à espera que isto acontecesse numa competição, nunca se está à espera, de 29 anos, nunca se está à espera que um atleta de alta competição tenha este tipo de não vou chamar acidente, mas de ocorrência em pleno jogo. Foi sem dúvida o destaque do último fim de semana. Felizmente correu tudo bem. Passo-te a palavra para tecer algumas considerações sobre esse acontecimento que nos ia deixando a todos um bocado tremidos. Boa noite a todos. O comentário que há a fazer não ia deixou-nos a todos bastante tremidos. Acho que é ponto assente, toda a gente que gosta de futebol e que estava a presenciar aquilo, toda a gente ficou tremido. Começando, sim, mais ou menos fazendo a coisa de uma forma minimamente cronológica, acho que para aquela malta que fugindo um bocadinho ao tema, e já lá vou, mas para aquela malta que tanto critica adeptos de futebol e as pessoas ligadas ao futebol, que às vezes parecem uns animais, perdem uma expressão, isto acabou por ser um exemplo e mostrar o melhor que o futebol tem, e aquela expressão que nós tantas vezes usamos, que é muito mais do que um jogo, ficou patente em várias atitudes que aconteceram perante esta situação. Eu estava a ver o jogo em direto e lá está, é daquelas coisas, ninguém está à espera de um lançamento de linha lateral aos 40 e tal minutos, quando ele estava a ser um dos melhores em campo. Como é normal. Caiu para o lado. Para o lado não, caiu para a frente. É daquelas coisas. Ao início ninguém percebeu muito bem o que é que se passou. Tem ali aqueles segundos que a malta fica. Então, mas what? E depois rapidamente se percebe que houve ali qualquer coisa que não estava bem. Começava por aí. O árbitro foi muito rápido na decisão de parar o jogo e de chamar as equipas médicas. Isso também merece o elogio. Muitas vezes os árbitros são aquele que chegam perto do jogador, querem perceber mais ou menos o que é que se passa, o que é que não se passa. Rapidamente ele ali, lá está, numa questão de segundos, o árbitro percebeu que algo estava mal, parou de imediato o jogo e chamou as equipas médicas. Depois também a rápida intervenção da equipa médica que ajudou e muito e que salvaram uma vida, no fundo. Tudo se conjugou também favoravelmente. Depois estive a ver vários programas em que estavam a entrevistar médicos e cardiologistas e por aí fora. Como eles dizem, foi uma sorte não estar a chover, porque se estivesse a chover não se podia usar o desfibrilador. E portanto, até nisso a coisa correu bem. Depois, elogiar também e muito os jogadores da Finlândia, que quando se aperceberam do que é que se estava a passar, deram o espaço necessário a toda a gente, refugiaram-se no seu cantinho, saíram de cena, ficaram sossegados, obviamente preocupados, mas não andaram lá pelo meio, não foram também fazer mais alarido, deram o espaço para que as coisas acontecessem. Obviamente, na retomada do jogo, aquela atitude do aplauso foi simplesmente 5 estrelas. Tal como, da mesma forma, aquilo que depois foi partilhado em inúmeras redes sociais, enquanto o jogo esteve interrompido, de ter os adeptos da Finlândia de um lado a gritarem Christian e os da Dinamarca do outro a responderem Eriksen. Como eu disse,
o melhor do futebol ficou ali bem patente. Estavam todos juntos a torcer para que salvasse uma vida, e é muito mais do que futebol. Depois, como falaste bem, para mim o grande exemplo de homem, de pessoa, de capitão, de tudo, foi o Kjaer. Quem não se apercebeu de todas as situações, o Kjaer, que é a defesa central, e a situação acontece na linha lateral próximo da área adversária, ele corre o campo inteiro direto ao Eriksen, quando se apercebe, para lhe ir desenrolar a língua e pô-lo de lado até chegar o auxílio médico. Provavelmente começou a salvar-lhe a vida ali. É isso que eu ia dizer. Mais do que Teve antes dos teve o médicos, sangue frio, teve o discernimento teve o para sangue seguir. frio de ir dar aquele auxílio que era importante na altura. Depois, e isto vem no seguimento, a única coisa que foi criticável no meio desta situação toda foi, na minha opinião, o realizador, que estava a fazer a transmissão. Ia, horrível. Mostrou coisas que não tinha que mostrar, e há uma imagem que fica marcada e que eu não esqueço, que é uma imagem do Eriksen tombado, de barriga para baixo, em que ele está de olhos abertos, mas vê-se que ele não está lá, basicamente. Há uma falta de e depois foi a humanidade. Questão de nota-se quando ele leva o choque do desfibrilador, que vê-se ele a estremecer. Ou seja, e daí o Kjaer também teve a decisão de chamar o grupo, ele e o... E agora esqueço-me do nome do outro jogador, o médio centro da... Weber. Não, o médio centro, mas é o do Dortmund. Deixa-me cá ver se eu vou aqui buscar o nome dele. Enquanto tu vês a informação, eu dou também o elogio também aos adeptos da Finlândia que tiraram bandeiras para o Delaney. Sim, eu já leio esse cara, porque ele sai tapado com duas bandeiras da Finlândia. O Delaney e o Kjaer têm a noção que as imagens estavam a passar, e chamam todos os colegas da equipa para fazer a roda e para tapar aí. De salientar, o Kjaer foi o único que ficou de frente para a situação toda. Todos ficaram de costas para o Eriksen, à exceção do Kjaer, que é o único que se vê de frente e que presenciou tudo. Entretanto, há a situação de vir a esposa do Eriksen à linha lateral. Logo o Schmeichel foi ter com ela e disse não, ele estava a respirar, estava tudo bem, não sei o quê. E depois o que era foi também dar uma palavra, abraçou-a. Um exemplo. Não é por acaso que depois, também do recomeço, foi dos primeiros a ser substituído. Obviamente a cabeça não estava tudo menos para jogar futebol. Qualquer das duas equipas. Sim, e dali, até esse era outro em relação à Finlândia, que também queria elogiar, o jogador que marca o gol. É o primeiro gol da Finlândia num grande palco. Ele sai disparado para festejar, mas depois percebe que... Epá, não. Lembra-se. Exatamente. Percebe-se, lá está o instinto, é mesmo, e marcou para... Não vou festejar. Parou, e até nisso foram enormes. Como as palavras do médico, para mim, na conferência de imprensa, dizem tudo. Do médico da Dinamarca, que ele diz que eu cheguei lá, ele respirava, senti pulsação, mas de repente tudo mudou. Ele teve morto durante 1 minuto ou 2? Sim, resumindo, Eriksen morreu, foram lá buscá-lo. Aquilo que não se conseguiu fazer com o Feer, que infelizmente também vi em direto, com o Foé, que infelizmente também vi em direto. Vimos todos. Acho que estava para ti, não sei se estava a ver o Benfica contigo nesse dia com o Guimarães no Pão Doce. Não sei. Não estava. Não. Nesse dia, esse jogo estava a ver com o meu pai. Lembro-me disso. Estava em casa a ver o jogo com o meu pai, que até o meu pai ficou... O que é que lhe aconteceu? Eu vejo. Houve o caso, por exemplo, do Fabrício Muamba, que recuperou. E esse homem também deu uma entrevista com um pormenor curioso, que ele disse que estava a ver o jogo. E a mulher dele disse: como é que tu consegues estar a ver isto depois do que se passou contigo? Eu estou a rezar por ele para que ele se safe como eu me safei. E o que é certo é que o Eriksen se fosse, provavelmente perdeu-se um jogador, mas ganhou-se o homem. Dificilmente ele voltará a jogar futebol a nível profissional.
Mas... E acho bem que ele queira descobrir o que é que realmente aconteceu. Foi uma frase que ele ganhou-se uma vida. transmitiu. Quer perceber o que é que aconteceu comigo? Sim. 29 anos. Recuperou, está bem, mas até porque vi também uma entrevista do médico do Tottenham, onde ele jogou durante longos anos, e ele disse que a primeira coisa que ele fez quando viu a situação foi ir olhar para os exames todos que lhe tinha feito, tentar perceber se lhe tinha escapado alguma coisa, Exato. Se havia ali algum sinal. E ele diz, não, está tudo perfeitamente normal. Pá, fiz mesmo, ok, escapou-me alguma coisa de certeza. Foi rever tudo, não escapou, está tudo certo, tudo normal. Não dá para perceber, é daquelas coisas. Foi mesmo um impacto. E depois, também, um último chamada de atenção e um grande elogio também, os adeptos do Inter. Tiveram uma atitude brutal, puseram uma tarja à porta do estádio a agradecer ao Kjaer. Quem não sabe, o Kjaer é jogador do Milan, do grande rival. Eles disseram obrigado, Kjaer. Grande homem, grande capitão. E depois, claro, tem uma tarja também elegível ao Christian e dar força. Mas o facto de terem tido a atenção de pôr lá aquela tarja também diz muito do que é, lá está, do que é o melhor do futebol, e que as claques têm muitos defeitos e muitas vezes estão mal, mas nestes momentos, top. Infelizmente também no fim de semana perdemos um ícone português do futebol, porque assim o era um amado, adorado por todos aqueles que gostavam de futebol, porque tu e eu vimos quantos jogos vimos do Neno. Uma onda de homenagem ao jogador como poucas vezes se viu em Portugal. Eu mando daqui um abraço à família do Neno, as condolências, certamente. Foi uma perda. Há poucas perdas irreparáveis no mundo do futebol, eu penso que esta é uma delas, Bruno. Isto hoje estamos a começar a ver o podcast. Estamos a começar por coisas que... Mas pronto, é o que é. É o que é. Lá está, o Neno, acho que as palavras do Paulo Futre dizem tudo. Paulo Futre simplesmente escreveu: perdi a melhor pessoa que eu conheci no mundo do futebol. E não foi ele só dizer isso, que é engraçado, não é? Mas lá toda está. A gente diz a mesma coisa. Eu digo o Paulo Futre não jogou só em Portugal, jogou em Espanha, jogou em Itália, jogou no Japão. Ou seja, foi daqueles que correu o mundo, conheceu montes de gente, foi adorado e idolatrado por montes de gente, e lá está, acho que não há ninguém que tenha absolutamente nada a apontar ao Neno. Tinha uma boa disposição contagiante. A imagem que fica sempre do Neno é um sorriso, basicamente. O Julio Iglesias português, como ele era conhecido. Mesmo lá está, a malta de Guimarães, todos dizem que podia chegar chateado ao treino e não sei o quê, cruzava-me com o Neno, lá ele dizia uma piada, lá cantava qualquer coisa, animava o pessoal e o pessoal saía de lá a rir-se, tudo bem. E lá está, a homenagem que foi feita em Guimarães, acho que foi daquelas coisas, e nós tantas vezes também aqui dizemos que os adeptos do Vitória são diferentes de todo o resto. Provaram-no também ali, porque fizeram uma homenagem. Atenção, o Neno foi, se não estou em erro, 9 vezes internacional. Não, é uma figura, obviamente, mas não é daqueles que teve ali uma história gigante em termos de seleção, nem que marcasse propriamente pelo jogador, digamos assim. Mas lá está, pela pessoa que ele sempre foi. Teve uma homenagem quase como se fosse um daqueles ídolos de sempre de... perdoe-me a comparação, mas com o Eusébio, não tanto que o Eusébio foi uma coisa nacional, mas viu-se montes de gente naquela... Sabes qual é que é a imagem que eu tenho do Neno? A imagem que eu tenho mais presente do Neno foi quando Portugal carimbou a qualificação para o Europeu de 96, no Estádio da Luz, com aquele chapelão do Rui Costa, em que o Vítor Bahia é substituído para o Neno entrar, para o Neno participar do braço do Vítor Bahia a levantar e o Neno um sorrisão gigantesco a abraçá-lo. Óbvio. É daquelas imagens a imagem que eu tenho do Neno
é quando o Benfica é campeão no ano da despedida do Tony, que é campeão no Estádio da Luz, na altura, que a malta ainda fazia invasão de campo no final do jogo e tal, que não havia ali vedações, não sei o quê, e já tinhas a claque inteira atrás da baliza, com uma tarja pronta assim que o árbitro apitasse entrar para o campo adentro. Tudo nu, já e sem é que o Neno olhou para trás do tipo, não tem hipótese, né? Está bem? E estão a fazer entrevistas à entrada do túnel para os balneários e passa o Neno em cuecas lá atrás. Todos. Do tipo, levaram o equipamento todo, nem luvas, nem nada ao mentinho, fez cuequinha e vai lá sobrou a cueca. E ele tipo a assinar para a câmara, com licença, Bruno, não quero interromper. Lembras-te de um programa que havia na TVI ao sábado, passa a publicidade sobre futebol, que era o resumo do futebol basicamente da semana, acho que na TVI, não sei se era agora, os Donos da Bola era durante a semana na SIC. E lembro do Neno ser entrevistado um dia, porque entrevistava um jogador nacional todas as semanas, e o Neno a falar das cantorias que ele fazia nos estádios da seleção, com o Helder e com outros jogadores. São aquelas imagens que temos destes jogadores, para quem não sabe e para quem não percebe o que é que está a ouvir, porque há gente que não percebe o que é que está a ouvir. Isto não são só jogadores, isto são pessoas diferentes, são pessoas que marcam as outras pessoas com quem contactam, e ele parte aos 59 anos, um homem novo, uma coisa súbita de um momento para o outro. Exatamente. Não marcou só os campos de futebol, teve uma passagem pelo Benfica que também é lembrada, mas era uma pessoa... Muitos anos em Guimarães. Vocês que estão a ouvir o podcast e que não são da geração que eu sou, mais o Bruno, vocês não têm noção de quem é que era o Neno, a pessoa e o jogador que toda a gente amava. Neno, um grande abraço. O melhor que se pode dizer é exatamente isto. Aqueles que foram rivais dele adoravam, não? Exatamente, era adorado por todos. Era. Os jogadores do Futebol Clube do Porto que se cruzaram com ele na altura e aquela grande rivalidade que já vinha de trás entre o Benfica e o Futebol Clube do Porto e mesmo do Sporting, todos adoravam o Nene. E não é por acaso, quando se vai ver, quando se fazia aqueles jogos já dos jogadores retirados, das velhas estrelas e mesmo de futebol de 7 e não sei o quê, normalmente os guarda-redes era o Bahia e era o Nene. Era aquele, ele estava sempre pronto. Ele não é para divertir. Vamos embora, estou lá. Era daqueles jogadores que não sabia dizer não. Estava sempre pronto para a galhofa e lá está. Naqueles jogos era daqueles que estava sempre a animar, que brincava, impecável. Mas pronto, melhores notícias. Ficou feita a homenagem, infelizmente. Por falar em guarda-redes, uma menção a um dos maiores guarda-redes de todos os tempos que fez uma coisa que tu gostarias muito que em Portugal também fizessem. Esse enorme senhor do futebol mundial chamado Gigi Buffon foi protagonista de uma notícia que a todos nos deixou com um sorriso. Agora sim vamos começar a sorrir finalmente no nosso podcast. Bruno, daquelas notícias que nos enchem o coração de quem gosta de futebol. Regressa a casa. Volta a cena pelo Parma. Vai para a Série B. Segunda notícia, vai na esperança de ser titular para agarrar o lugar no próximo Mundial. Seria qualquer coisa de fantástico. Em 2022 ter o... Ele diz, ser guarda-redes está tudo bem. Só que lá ir. Acho que lá está. É daquelas coisas. Passou muitos anos na Juve, é verdade, mas ele foi formado no Parma, estreou-se aos 17 anos como titular no Parma, voltar e querer ajudar o Parma a subir de divisão, o que também é de soltar. Perdoe-me aqui, vai um bocadinho contra o outro exemplo que tivemos do herdeiro, entre aspas, do Buffon, do Sr. Gigi, que assim, ficou confirmado que assinou pelo Paris Saint-Germain, que poderia ser um símbolo em Milão, se calhar também um bocadinho influenciado pelo seu agente, mas lá foi tal coisa, quis ir, não, tenho ali, está garantido na Juve, está tudo bem que eles pagam o que eu quero, só que não há dinheiro. Esqueceu-se depois o resto dos clubes top, estava tudo servido de guarda-redes. Quando quis voltar atrás, o meu amigo, o teu lugar está ocupado, já temos guarda-redes, portanto agora temos pena.
e vai para o Paris Saint-Germain, que o Paris Saint-Germain também nisto é inteligente, renovou com o Navas e vai buscar o Donnarumma. Pá, não está em causa, o Donnarumma tem uma qualidade brutal, é fabuloso, mas é tal coisa, está ali a comprar uma guerra na baliza sem necessidade nenhuma, porque nenhum dos dois quer ir para o banco. Exatamente. Faz lembrar um bocadinho o que se passou em Madrid, quando estava lá o Navas e o Courtois. A coisa... Porque a baliza é aquilo que o treinador não vai andar a mexer todos os jogos e que tem tudo para dar chatice. É típico. Mas pronto. Entretanto, outra excelente notícia. Outra medalha de ouro para Portugal. Bruno, isto agora não param. Felizmente, o nosso desporto continua a dar alegrias, não só no futebol, mas temos de fazer aqui a homenagem ao espetacular desempenho no judo. Jorge Fonseca, Bruno. E aqui eu faço as palavras, lá está, transcrevo as palavras dele que foram na mousse. Muita gente na primeira vez disse que era sorte, à segunda já não é sorte. Só aquele chazinho. Pronto. Tendo em conta que este rapazinho ganhou os combates todos até, inclusive, é final por Ipum, para quem não percebe de judo, é a vantagem maior. Ou seja, ele basicamente, traduzindo isto pela linguagem de futebol, ele ganhou por goleada os combates todos, basicamente. Portanto, em vernáculo, sem espinhas, portanto. Basicamente foi tipo limpinho, está tudo certo, medalhinha para cá, se faz favor. E mais uma vez, a portuguesa só viu bem alto nas outras modalidades que não só no futebol. Só que duas chamadas de atenção muito rápidas. Falámos aqui na contratação há bocadinho do Donnarumma, para a Saint-Germain também confirmou o Wijnaldum. Uma palavra, porquê? O Wijnaldum estava quase certo no Barça. Não, estava certo no Barça questionaram-no o porquê de ele ter assinado pelo Paris Saint-Germain, ter ruído a corda, entre aspas, com o Barcelona. E isto espelha um bocadinho o estado do Barcelona atual. Que ele diz, eu tive 4 semanas a negociar com o Barça. Ou seja, se ao fim de 4 semanas de negociação o Barça não consegue fechar com um jogador que está livre de contrato, muito bom. Tendo em conta que pelo meio confirmou o Agüero, confirmou o Garcia, e então o que é que ele basicamente dá a entender ao Wijnaldum? Então não me querem a sério, pois não. Chega lá para o Paris Saint-Germain, nós pagamos aquilo que tu queres, vens para aqui e queremos-te na equipa. Ok, está feito. Felicidade. E depois, queria só chamar também a atenção para os portugueses que vão brilhando lá fora, no futebol também, porque o Gil muitas vezes trazia aqui o Brasileirão e eu tenho esquecido, tenho passado um bocadinho ao lado. Mas convém lembrar que no Brasileirão, não é só o Abel Ferreira que lá está, mas à frente do Atlético Paranaense está o senhor António Oliveira, para quem não sabe, é o filho do Tony, aquele que foi campeão no Benfica, e que está em primeiro lugar no Brasileirão. Está em primeiro lugar com 3 vitórias em 3 jogos, 5 golos marcados, 0 sofridos. Ou seja, todos Flamengos, Palmeiras, Corinthians, Santos, aqueles históricos todos, e depois temos ali o Atlético Paranaense, que tem tido aquela equipa que vai perdendo os seus melhores jogadores. O Lúcio retirou-se, por exemplo. Tipo Dortmund. Mas sim, já o Rony, que está no Palmeiras, saiu dali. O central que foi para o Flamengo também, que era um dos melhores centrais do Campeonato Brasileiro, saiu dali. Vão perdendo os jogadores e ele vai continuando a reformular a equipa. Ele era adjunto inicialmente do Paulo Autório. O Paulo Autório passou a diretor desportivo, basicamente, a diretor-geral. Ele assumiu a equipa já ao final da época passada, já era ele que estava à frente da equipa, mas pronto, quase de forma interina. Deste ano assumiu definitivamente e está a fazer um início de temporada fantástico. E convém também elogiar aqui quem faz bom trabalho lá fora, mesmo que não tendo se calhar tanta notoriedade ou tanto nome como outros, mas tem feito um excelente trabalho. Olha, por falarem lá fora, e uma notícia que já foi perto do encerramento do último episódio, que nós não pudemos abordar, foi a vitória do Ricardinho e do Coelho em França, que depois, 24 horas depois, deixam divisão. Bruno, esta é nova. Esta é nova. Portanto, o Ricardinho e o Bruno Coelho, depois de inúmeros títulos em Portugal,
estão a jogar na mesma equipa em França, são campeões, e atenção que são campeões que em 22 jogos ganharam 20, qualquer coisa assim. Portanto, foram os campeões ali apertados, teve ali tremido. E depois, passado 24 horas por decisão judicial, porque aí tal tem os ordenados em atraso e não sei o quê, deixem divisão. Uma coisa é verdade, justiça célere, e ao contrário do que se passa cá, ok. E que maneira? Se está em ordenados em atraso, meus amigos, a solução é fácil. Deixem, ponto. Mas não deixa de ser caricato que depois de serem coroados campeões, principalmente com uma vantagem daquelas, é tipo, olha, afinal, só que não. E depois também... Realmente não teve muita sorte. Além da lesão... Ele está de não está? Da equipa francesa, não está? Ele estava para se retirar ou para ir para outro clube, não era? Ao que parece, lá está. Também esta questão dos ordenados e atrasos, o investimento em Ricardinho e Bruno Coelho também não há de ter sido nada pequeno. Se calhar contribui um pouco para isso. Deve estar ali questões financeiras também pendentes e, obviamente, Ricardinho quer ir para... Agora vamos a ver se ele se retira ou não. O mercado não há de faltar. Exato. Também perto do fecho do podcast na outra semana tivemos a notícia do... Perto do fecho nada, já foi bem depois, disparado, do João Cancelo ter testado positivo, ficou afastado do Euro, infelizmente. Má notícia para Portugal. E o gol que ele marcou na preparação contra Israel, ele estava em embelezamento de forma. O Guardiola acha que não, pôs o Zinchenko. Não vamos falar sobre isso agora. Não vale a pena. Lá está, é uma perda para a seleção. O Diogo Dalot foi chamado para substituir, fez um excelente europeu de sub-21, é muito bom jogador, não está em causa, mas... Não é o Cancelo. É um jogador diferente do Cancelo. Em termos ofensivos, o Cancelo é mais criativo, é mais desequilibrador, mas também, se calhar, em termos defensivos, o Dalot dá mais consistência. É melhor defensor. À partida, será titular o Nelson Semedo. Pois era aí que eu queria chegar. O Dalot vai tapar um buraco, basicamente. Em caso de necessidade, entrará em campo. Vamos a ver, mas tudo depende. Eu também sou sincero. Por exemplo, contra a Hungria, parece-me óbvio que joga o Nelson Semedo. Contra uma Alemanha e contra uma França, lá está. A consistência defensiva do Dalot também pode pesar um bocadinho. E se ele se entrosar bem ali no esquema da seleção, se entrosar bem com os colegas, pode até ser ali uma alternativa viável. Antes de irmos para o europeu, meteste a questão do Cancelo do Dalot. Não vamos já saltar para o europeu de qualquer das formas. Podia ser uma bela ponte, mas não vamos fazer isso já. Porque também, quando gravámos o episódio da semana passada, tinha sido jogado, se não estou em erro, o segundo jogo da final do futsal. E aqui vamos abrir um espaço, um segmento só para o futsal. Vamos falar neste episódio da final. Uma excelente final, marcada por um extraordinário esportivismo também de parte a parte, especialmente no quarto jogo, por parte dos elementos do Sport Lisboa Benfica. Bruno, 3-1, uma final que se calhar não foi tão equilibrada como é normal, vai acostumar ir a 5 jogos, pelo menos a lembrança que eu tenho será essa. Desta vez o Sporting acaba por vencer na Luz, onde não vencia já há muito tempo, por números, não vou chamar exagerados, mas que calhar inesperados, vamos dizer assim, 6-2. Como é que tu viste esta final do campeonato, da final do campeonato da Liga Placar? Isto, eu já várias vezes tinha aqui chamado a atenção para o futsal e entre estas duas equipas o espetáculo é sempre garantido. Até quem não gosta de futsal ou quem não liga muito a futsal fica agarrado à televisão a ver aquilo, porque são jogos sempre super equilibrados, super disputados, com nuances. Quem quiser estar um bocadinho mais atento àquilo, as nuances táticas e os pequenos pormenores e detalhes que podem desequilibrar um jogo, é uma coisa por demais. Como disseste bem, isto, e te elogiamos aqui também os adeptos no caso triste da Dinamarca, este foi um exemplo de desportivismo a todos os níveis. Ao longo de toda a final, e salientava três situações. No final mesmo
do play-off, no final deste quarto jogo. Logo na flash interview, Nuno Dias, o treinador do Sporting, teve uma declaração exemplar em que disse não condenem a equipa do Benfica, foram uns dignos vencidos, o resultado, não mereciam sair daqui com o resultado tão desnivelado. São uma equipa super bem trabalhada, um excelente trabalho do João Rocha, não merecia sair daqui com este número. Isto, como se costuma dizer, não é só saber perder, também há que saber ganhar. E isto é um excelente exemplo. Depois, lá está, os jogadores no final do jogo se cumprimentaram, tudo normal, e os jogadores do Benfica que aplaudiram os jogadores do Sporting à saída do pavilhão, o que também, detalhe que não é detalhe e é classe. Principalmente entre dois rivais e que tantas vezes aquela paixão exacerbada que existe por ali e que em certos momentos do jogo também ia pegando um bocadinho de fogo, faz parte, mas no final, lá está, aplaudiram, reconheceram o mérito, o Sporting foi mais forte, tudo bem, tudo certo. Tinhas dito isso em off, tinhas falado comigo que o Sporting era favorito nesta final. Sim, a melhor equipa, claramente. E realmente verificou-se, pronto, os 3 jogos a 1. Tem mais soluções, no geral, já lá vou falar mais em pormenor nisso. Depois o terceiro detalhe que eu queria falar é no jogo 3, que o Sporting vence 2-1. Se aquilo se passasse no futebol de 11, tínhamos conversa para 100 anos. E passou-se no futsal e foi conversa durante 2 minutos. Basicamente. Traduzindo por miúdos e esclarecendo ao que é que eu estou a falar. O gol que dá a vitória ao Sporting naquele jogo, o gol do 2-1, é um remate ao poste que a bola bate nas costas do guarda-redes e vai para dentro da baliza. Só que o Roncalho faz a estirada para tirar a bola. E não se tem a certeza se a bola entrou, se não. Numas repetições dá clara sensação que sim, noutras parece que ainda está uma parte da bola em cima da linha. Pronto, não é ali clarinho que a bola tenha entrado. O árbitro validou, portanto, 2-1, ganhou o Sporting, tudo certo. Como eu digo, e se fosse no futebol de 11, a decidir um título nacional, num Benfica Sporting, estou a imaginar o que é que isto não era, não é? Estádio vinha abaixo, jornais o correio que era, programas de televisão a chamar tudo menos pai uns aos outros, redes sociais nem se vai falar no assunto, né? Que o árbitro é encontrado à beira da estrada. No mínimo. E, no entanto, ali o que é que aconteceu? O João Rocha, treinador do Benfica, vai à flash interview e a senhora do Canal 11, a jornalista que estava a fazer a entrevista, ele só lhe pergunta, olha, vocês que têm acesso às imagens, a bola entrou ou não? Não conseguimos precisar e não sei o quê. Pronto, então, acho que o Benfica foi melhor, jogámos, acabámos por perder o jogo, mas pronto, e a coisa passou. E tu viste que é que ele falou agora no quarto jogo, quando ele foi à faixa interview novamente, ele diz, pronto, o Benfica foi melhor, mas perdeu, o Sporting... Porque é verdade, o primeiro jogo o Sporting foi melhor, ganhou. O segundo jogo o Benfica foi melhor, ganha no problema. O terceiro jogo o Benfica entrou muito bem, tem logo algumas 10 oportunidades de golo, finalização com uns falharam o baliza, outros que o guarda-redes devia ter sido muito bem. Defende e depois acaba por perder o jogo, ok. Passou, certo. E neste último jogo, o Sporting claramente foi melhor. Mas lá está. Aquilo era uma situação que ia dar uma discussão bárbara durante sei lá quanto tempo e ali, ok, acontece, passou, tudo certo. Segue jogo, não é por aí. Até porque, e falando agora aqui um bocadinho mais em pormenor dos jogos da final, quando eu disse que o Sporting era favorito, na minha opinião o Sporting tem muito mais soluções e tem mais opções. Destacaram-se alguns jogadores a nível individual. Ao longo da final, pode ser, o Guita na baliza esteve intratável. Não, fez. Houve ali vários jogos e vários momentos nos jogos em que foi ele a segurar aquilo. Eu estou-me a rir porque a tua frase é um understatement, porque é um guarda-redes de outro mundo completamente. Foi impecável. E depois destacou-se essencialmente o Tainan e o Pani Varela, que foram aqueles que mais desequilibraram. Por exemplo, o Alex Merlin, que é um dos melhores jogadores do mundo, talvez o melhor jogador do mundo, quase não se deu por ele.
Ou seja, não foi preciso desequilibrar. Obviamente aqueles miúdos, o Ziquité e o Tomás Passol fizeram mais umas jogas brutais. Não me canso de elogiar o Eric, que para mim está numa forma brutal também. Do lado do Benfica, o Xiscala foi sempre muito sólido, apesar de ter tido também ali uns erros que comprometeram depois no final. O Robinho esteve um bocadinho abaixo, mas é aquele jogador também quando quer pegar na bola e quando quer assumir, não há hipótese de desequilibra. O Taebi também esteve ali desequilibrado, depois no último jogo não foi opção. Também foi daqueles que, para armar confusão, esteve sempre pronto. Esse também é outro. Não, é outro pormenor que eu também achei engraçado. No jogo 3, e isto também lá está a papel dos treinadores no momento certo, o Sporting também tem lá um jogador que, para armar confusão, ele está sempre lá pronto, que é o Tainan. Ele também adora provocar e mandar bocas e aqueles toquezinhos de chega para lá e não sei o quê, está sempre pronto a picar. E a dada altura ali durante o jogo, ele e o Taebi, como é normal, pegaram-se os dois. Logo no início do jogo. Joel Rocha, muito simplesmente, agarra no Taebi e vem. Ponto. Vais respirar um bocadinho e acalmas. E o Nuno Dias não fez o mesmo com o Tainan. Isto está-se a pôr a jeito para daqui a bocado o rapaz vai dar uma curva. Quem é que acaba por levar amarelo? O Taebi passado um bocado, porque voltou lá para dentro, voltou-se a pegar, fez uma falta absurda e levou o amarelo. Lá está, o do Sporting soube gerir melhor e ele sente-se confortável a picar miolo e a provocar e não sei o quê, mas depois sabe quando, ok, parou, está bom, segue jogo. Mas o Benfica acaba por perder, na minha opinião, este campeonato, esta final, por erros individuais e erros absurdos. Para se ter uma noção, neste último jogo, o Benfica marca primeiro um bom gol do Xiscal. Em menos de um minuto o Sporting virou para 3-1. É que não foi empatar, foi para 3-1. Pareceu o Barcelona. E duas perdas de bola completamente absurdas a sair a jogar lá atrás. Um bom golo também, uma assistência do Ziquité para o Tomás Passou, que o Roncalho também saiu um bocadinho a apanhar bonés, como costuma dizer. Foram muitos erros individuais. Frustração, Bruno. Achas que pode ter sido frustração dos jogadores, essas perdas individuais, essas concentrações podem ser frustração? Não, isso é que contribuiu depois para o volumado do resultado. E aquele 6-2, lá está, o Benfica entra bem, entra bem no jogo, está por cima, marca 1-0 e de repente vê-se a perder 3-1. Os jogadores simplesmente desligaram, perderam a cabeça ali. Portanto, foi 6-2, podia ter sido 8-2, 10-2, sei lá quantos. Houve várias oportunidades depois do Sporting. A partir dali está tranquilinho. O Benfica a jogar sempre guarda-redes avançado, ok, é defender e cada vez que se apanha a bola tentar o gol. Certo. E já digo isto porque já naquele jogo que o Benfica ganhou no prolongamento 7-5, foi algo parecido também, alguns erros individuais, lá está uma do Roncalho. Vai deixar a bola sair, deixa passar a bola e esquece que está um jogador do Sporting atrás dele que rematou primeiro e marca gol. Isto numa final pesa depois, enquanto o Sporting sempre super concentrado, nunca falhou, sempre, e quando era preciso, lá entrava o João Matos para pôr ali gelo e acalmar a coisa e segurar lá atrás quando era preciso. Houve ali sempre aquele, no pormenor, o Benfica acabou sempre por perder. Mas quando eu digo que, mesmo em termos táticos e tudo, houve ali várias nuances que foram tidas, e isto para mim é, olhando um bocadinho, não só o jogo jogado, mas o trabalho que é feito fora de treinadores, aquilo é fantástico. Começa um 5 e ao fim de 20 segundos de jogo já mudaram os jogadores que estão lá dentro, porque entra aquele 5 inicial para defender, mas assim que ganhas a bola, já queres outros. Os jogos de pares, que este jogador vai sempre marcar aquilo, principalmente em termos de pivô e fixo. Se o adversário mete aquele jogador, tu também vais mexer e vais pôr o outro. Por exemplo, o Sporting, tirando este último jogo, o quarto jogo, o Cavinato quase só entrava nas bolas paradas. O melhor marcador do campeonato, um senhor que marcou quase 50 golos no campeonato, e marcou também sempre na final, mas ele só entrava nas bolas paradas, nos cantos, nos lançamentos laterais. Porquê? Ele é um finalizador brutal, mas em termos defensivos não é tão bom quanto os outros. Ok, vais lá para dentro quando tens a oportunidade de finalizar, o resto saltas fora. O que é certo é que ele marcava o golinho. Estes pormenores e estes detalhes
fazem toda a diferença num jogo de futsal. E isso é que torna também aquele jogo interessante. Como os treinadores dizem, a partir do momento que o árbitro apita, 90% dos jogadores tomam as decisões. Mas estes pequenos detalhes podem fazer a diferença. Por exemplo, o Sporting marca um gol, aquele gol de canto que na final da Champions ficou tão famoso porque se vê ali o desconto de tempo do Nuno Dias a dizer exatamente o que é que vai fazer, e eles a seguir dá gol. O Sporting fez um gol exatamente igual de canto ao Benfica nesta final, em que basicamente os jogadores do Benfica esquecem-se de acompanhar o do Sporting na marcação e ele aparece sozinho em frente à... É o Cavineto, não sei, aparece sozinho em frente à baliza, tipo, pega lá. E ficam todos parados do tipo, então eras tu, era o outro, devia estar com ele e olha, dormimos um bocadinho na banda. Porque Realmente. foram dois, o jogador que está em cima da linha de fundo tocado de calcanhar e ficou o outro sozinho, olha, mel. Tinhas elogiado já o treinador do Sporting e é uma oportunidade, estás a fazê-lo novamente, indiretamente, mas realmente, nós temos realmente personalidades do outro mundo, completamente. Elogio o Nuno Dias, e aquilo que ele disse é muito verdade, foi das melhores temporadas que qualquer clube a nível mundial alguma vez fez, porque nunca ninguém tinha ganho Liga dos Campeões e Campeonato no mesmo ano, e o Sporting conseguiu. Eu pensei que o Benfica tinha conseguido isso na altura do Lima. Não. Foram campeões europeus na altura, lembro-me. Era sempre, tal como o Sporting, ganhavas a Champions, perdias o campeonato para o... Tinha a ideia que o Benfica tinha conseguido. Foi a primeira vez que isso foi conseguido. Mas também elogio muito o trabalho do João Rocha, porque agora, como perdeu, já toda a gente vem bater no homem, e depois houve ali um tweet de um ex-jogador também que mais valia, está calado, o senhor Alessandro Patias, que veio lançar a farpa de sim, agora renovem lá com ele outra vez. E pôs lá a imagem de um palhacinho no fim. Esse rapazinho vier a ter dado graças de ter jogado, ter tido a oportunidade de disputar o nosso campeonato, que é um dos mais competitivos da Europa, e ter passado por cá e vier a estar calado, foi à vida dele e pá, na altura havia melhores, temos pena. Porque, para quem não se lembra, este Alessandro Patias jogou no Benfica na mesma altura que havia um senhor que era pivô também, que se chamava César Paulo, que era um armário com duas pernas e com o pé esquerdo, aquilo rematava um bocadinho com força, e que foi 2 ou 3 anos consecutivos o melhor marcador do Campeonato Nacional. Portanto, não dava grandes hipóteses. Obviamente, os minutos do outro jogador, que apesar de ser internacional italiano e ser muito bom jogador, reduziam um bocadinho. É normal. Não há grande coisa a fazer. Portanto, mas elogiar o trabalho do João Rocha, porque lá está. Basta-se especial a besta muito rapidamente. Em Portugal, então... que este João Rocha eliminou o Benfica na altura com o fundão. E o Benfica não vai à final nesse ano porque perde com o fundão, treinado pelo João Rocha, que em termos de orçamento era um bocadinho diferente do Benfica ao Sporting. Portanto, a qualidade está lá. E quando eu digo que o Sporting é mais forte e tem mais soluções, também a questão do orçamento aqui também pesou este ano. Sim, o orçamento do Sporting não tem nada. Apesar do Benfica ter uma boa equipa, com as devidas distâncias, o Sporting bastante mais forte, com investimento muito mais forte. É o que é. Agora, a culpa não é do treinador. Vamos a ver. O investimento será para o ano. Vamos ver. Vamos aguardar. Certamente vamos falar de futsal muito mais vezes aqui no podcast, felizmente. Deste também não só, mas pronto. Futsal agora, sem dúvida alguma, vai ser chamado aqui à pedra mais vezes. Finalmente, o terceiro e último segmento do nosso podcast sobre o torneio que está a correr agora, o Euro 2020. Sexta-feira foi de pontapé de saída, logo com um jogo de domínio italiano sobre a Turquia, e daí para a frente eu destaco, não forçosamente por ordem de me ter impressionado, mas pronto, aqueles jogos que eu destaco: exibição da Bélgica, Países Baixos, e para negativa a Espanha. Bruno, tivemos já 4 dias de competição, amanhã Portugal entra em campo também. Vamos ver os resultados que já temos aqui em mãos. Vamos começar por sexta-feira no grupo A. Sim, começando por ordem cronológica, a Itália deu um banho de bola na Turquia. Esperava mais da Turquia. A Turquia, para mim, tem uma das melhores duplas centrais que há agora na Europa, por aí fora. O Demiral e o Soyuncu. É uma dupla de centrais muito boa, que eu gosto muito.
Depois tem ali o Çalhanoğlu, tinha o Burak Yılmaz, que vinha de uma excelente temporada no Lille, mas não conseguiu fazer basicamente nada, e a Itália, com as devidas distâncias, fez lembrar um bocadinho aquela Espanha do tiki-taka, de ter ali a bola, massacrar, mas muito objetiva. Aquele meio campo com o Jorginho, com o Barella e o Locatelli, que este é daqueles que eu não sei que carga de água saiu do Milan, mas lá vamos. E depois aqueles três na frente, que foram uma dor de cabeça constante, o Berardi, o Insigne e o Immobile, porque basta quem olhar para o 11 inicial, por exemplo, depois de ver a Liga dos Campeões, ver que o Chiesa não calçou. E depois não, porque no lugar dele está lá o Insigne, com aquele 1,5 m, joga uma barbaridade. Marcou um golinho, ofereceu outro e tal, tudo bem. Mas nesta seleção da italiana, acima de tudo, houve um jogador que me impressionou, pá, já o conhecia, mas fez um jogo brutal, que foi o Spinazzola, o lateral esquerdo da Roma. Apesar de não ser canhoto, ele fez um jogo fantástico. Esta Itália, que para muita gente também andava ali um bocadinho esquecida, a Itália também falhou qualificações para competições importantes, mas o Mancini depois pegou na Itália. Atenção que eu também não sou grande fã do Mancini, mas vem de uma série de 28 jogos sem perder. Não é brincadeira. E a marcar golos que se farta. E depois lá está, é a Itália. Isto de marcar golos a eles é uma carga de trabalhos. E a única coisa que eu apontava aqui e dizer isto, atenção, mais uma vez com as devidas distâncias, mas para mim o ponto fraco, ou mais fraco desta equipa, por incrível que pareça, é aquela dupla de centrais. Porque o Chiellini e o Bonucci também fazem ano. Estão novos, estão dentro do e prazo. O Bonucci com 34 e o Chiellini com 37. E principalmente com este jogo dominador como a Itália tem, que obviamente a defesa também vai subir mais, isto com uma equipa que tenha malta rápida na frente e consiga lá pôr a bola, não é fácil, mas a Itália fez um jogão brutal. Depois, País de Gales, Suíça, esperava mais da Suíça, sinceramente. Deixou-se andar e depois a coisa correu mal. Basicamente foi isto. O País de Gales, que tanto impressionou no outro europeu, as individualidades não apareceram, e quando não aparecem, o País de Gales passa um bocadinho ao lado, porque o Gareth Bale não mostrou assim grande coisa. O Joe Allen e o Aaron Ramsey são uma sombra do jogador que foram no outro europeu. E depois tivemos ali o primeiro momento de azia do Euro, com o menino Daniel James, quando foi substituído. Não gostou e tal, mas também passou um bocadinho ao lado do jogo. Corre muito, sim senhor, mas também foi assim um bocadinho inconsequente. No caso do País de Gales foi mesmo o Kiefer Moore, o ponta de lança, o Pinheiro, que lá estava na frente, que merece os elogios. Trabalhou muito, foi sempre, lá está, foi chato, foi daqueles pontas de lança chatinhos. Os defesas da Suíça nunca souberam muito bem como pará-lo, e a Suíça, que na frente tinha o Seferovic, o Shaqiri e o Embolo, ou seja, tinha malta para desequilibrar, nunca conseguiu também fazer assim grande desequilíbrio. Lá está, foi andando ali um bocadinho, deixando de andar, e depois acabaram por sofrer o empate. Finlândia e Dinamarca, já estamos conversados, destacar aqui a vitória da Finlândia, que foi a estreia, e vence. Bélgica, Rússia, também esperava um bocadinho mais da Rússia, sinceramente. Obviamente a Bélgica era a favorita, mas a Rússia também não conseguiu chatear nem um bocadinho. Aquilo foi assim... Não deixa grande memória, vá. Não, lá está. Apesar de tudo, o Golovin é muito bom jogador e esperava que ele conseguisse equilibrar um bocadinho. O Dzioub é sempre aquele ponta de lança também, que é uma mão cheia para tentar parar, mas aquela tripla de centrais da Bélgica teve muito sólida, com o Alderweireld, do Boyata e o Vertonghen. Teve aqui uma curiosidade que eu esperava que o posicionamento fosse ao contrário. No flanco esquerdo, o Torgan Hazard é que fez tipo de ala esquerdo e o Carrasco jogou mais na frente. Pensei que fosse ao contrário.
Depois ele acabou por pôr o Eden Hazard também. O Eden Hazard, que depois da época falhada no Real, parece que era mostrar aqui um bocadinho de serviço na seleção. Ele nos poucos minutos que esteve em campo e deu logo ali aqueles pormenorzinhos do azar dos seus bons velhos tempos. E esta Suécia, vamos ver. Esta Bélgica, em termos de individualidades, tem, e atenção que ainda o De Bruyne está de fora também lesionado, e o Witzel, convém não esquecer, são dois jogadores importantes. Eles nomes têm, Bruno. Eles nomes têm. É o que eu estou a dizer, tem aqui individualidades para desequilibrar, apesar de ter perdido o Castanho com aquela lesão também. Mas é sempre um candidato, vamos a ver se conseguem ser coesos o suficiente. Inglaterra-Croácia, também esperava um bocadinho mais da Croácia, jogo tão um sensal, pá. Depois a Inglaterra também deixou-se andar. Isto aqui, queria só dar aqui também uma chegazinha ao Sr. Gareth Southgate. Isto quando ganhamos tudo é permitido, está tudo bem. Também teve aqui umas opções no mínimo dos mínimos possíveis. Primeiro substituir o Harry Kane para pôr mais um médio. Ok, em qualquer outro lado do mundo levavas um Balásio, como ganhaste, está tudo certo. Foi um gênio. Foi um gênio. Pôr o Trippier a defesa esquerda e deixar o Luke Shaw no banco e não convocar o Chilwell, outro gênio. Tyrone Mings titular, terceiro gênio. Tyrone Mings estamos conversados. Epá, em termos de Inglaterra, destacava mesmo aqui o Calvin Phillips, que foi um jogão que este homem fez. Defendeu, atacou, pressionou, chateou, roubou bolas, virou o gajo no meio campo, fez o que era preciso e depois pronto, andava o Sterling lá na frente a ser Sterling. O Foden começou muito bem, depois foi-se apagando. Epá, o Rashford no banco não lembra a ninguém, desculpem lá. Depois lembrou Southgate. Mason Mount. E principalmente, o Mason Mount esteve bem e aqui a questão do jogo foi mesmo, quando a Croácia soube anular o Mason Mount, a Inglaterra deixou de jogar a bola. E acho que aqui, a dada altura... Diz muito. Diz? Isso diz muito. Esse facto sim. Do Mason Mount ser o motor que é preciso anular. E depois, acho que aqui foi quando o Southgate podia ter tirado um dos dois pivôs de meio campo, o Rice, o Phillips, bastava estar lá um deles, porque a Croácia também não criava assim tanto perigo. Por exemplo, recuar um pouco mais o Mount, colocar logo o Rashford mais na frente, ou sei lá, opções à Inglaterra também é o que não falta para ali. Exato. Quando o Grealish no banco, que nem sequer entrou, depois entrou o Bellingham também ali uns minutos. Era fácil pôr mais alguém para tentar mexer com o jogo. Exatamente. E ele também deixou-se andar ali e um bocadinho, como eu disse em relação ao jogo do País de Gales, também se sujeitava a que aquilo depois para o fim, olha, uma bolinha que desceu aos trambolhões, principalmente com o Pickford na baliza e o Tyrone Mings lá atrás, que a coisa também desse para o torto, mas pronto, lá se safou. Áustria, Macedónia, aqui o gol do Pandev, a Macedónia do Norte, porque há a Macedónia do Sul, não é? Estreou-se aqui também numa grande competição, consegue marcar um gol pela sua estrela que os levou até 37 ali. 37 anos. Merecido. Este homem foi campeão europeu no Inter de Mourinho, atenção. Mourinho, exatamente. É aquela equipa que todos já estão retirados, ele ainda anda ali a jogar a bola. E na Áustria, destacar o gol também do Arnautovic, um que anda perdido na China, mas o Alaba lá está, ele joga a todo lado, menos a guarda-redes, aquilo é uma coisa impressionante. Ele joga a livre, joga a central, ala esquerda, médio, faz aquilo tudo. Ancelotti vai agradecer. Depois, Holanda, não Países Baixos, desculpem lá, Holanda, Ucrânia, para mim o melhor jogo do europeu. Lá está, esta Ucrânia muito, e pode surpreender. Eu aqui estava convencido que o Yarmolenko tinha marcado o gol do torneio, mas depois hoje houve alguém que me calou. Destacava também ali na seleção holandesa o Wijnaldum fez mais uma joga, que este homem é uma coisa impressionante. Aquele meio campo é todo dele. Para o Barça não serve. Não servia, Roguito. E destacava aquele central, o Jurien Timber,
que é um rapazinho de 19 anos do Ajax, que fez um joguinho sem espinhas lá atrás. Curiosamente também, aqui o Dele Blind, que também teve aquela questão de, como ele diz, estava um bocadinho afetado, que é muito amigo do Eriksen, ok? Mas, curiosidade ou não, quando ele foi substituído e quando o Frank de Boer mexeu na defesa, é quando a Ucrânia chegou ao empate e a Holanda, como se costuma dizer, borrou-se toda ali. No fim conseguiu ainda o gol da vitória, mas traiu um bocadinho. Já nos jogos de hoje, a República Checa-Escócia, lá está, aquele rapazinho de seu nome Patrick Schick resolveu abrir o livro e pega que vai já daqui. Gol do europeu está fechado, okay. A não ser que... Calma que o Ronaldo algo de muito certo. Epá, o Ronaldo não vai fazer outra vez aquele pontapé de bicicleta que fez em Turim. Não acredito. Aquilo é o gol que se faz uma vez na vida. Não se faz duas vezes. O Ronaldo é muito bom, mas não se faz duas vezes. Aquilo só se faz uma vez e não se repete para não estragar. Esta República Checa, lá está. É daquelas equipas também sem grandes individualidades, mas que tem jogadores interessantes. O Darida, o Susek, o Sufal e este Patrick Schick, que é o Yantko. O Patrick Schick é daqueles que eu adoro há muito tempo e tem um guarda-redes também muito sólido no Vaclik. Patrick Schick andou pela Roma, foi emprestado também ali ao Leipzig, agora no Leverkusen ganhou espaço e pode finalmente começar a mostrar o futebol que tem, que é muito. Depois, a surpresa, Polónia perdeu com a Eslováquia, aqui o nosso Paulo Sousa, também quando logo aos 18 minutos o Sr. Szczesny resolve oferecer um golinho, a coisa fica mais complicada. Depois o Krychowiak é expulso à hora de jogo, basicamente. Mais complicado fica. Aqui o destaque é mesmo que o Lewandowski não marcou, basicamente. Depois, o jogo da Espanha com a Suécia. Deu para dormir uma cesta. Aquilo que eu digo em relação às equipas do Guardiola, posso dizer em relação à Espanha de hoje. A malta vai ver a estatística e a coisa diz assim, acabou 75% de posse de bola para a Espanha. Isto a dada altura andou nos 80 e tal %. Fizeram nada. 17 remates e tal, tudo muito bem. E no final podiam ter perdido o jogo 2-0, que as duas oportunidades mais flagrantes são da Suécia, em 2 contra-ataques. Aquele rapazinho Isaac também joga um bocadinho só. Faltou só um bocadinho assim, Bruno, para aquilo que mal para a Espanha. A Espanha jogar com Morata, desculpa, é jogar com -1. Perdem-me lá. E eu digo isto principalmente depois de ver o campeonato e a final de Liga Europa que o Gerardo Moreno fez. E os poucos minutos que ele fez hoje. E, no entanto, banquinho e joga o Morata, que falha gol. Em 30 oportunidades de gol, lá consegue marcar um golinho de vez em quando. Aqui o que eu critico no Luís Henrique, que começa com o meio campo, com o Rodri, tudo bem, está lá o Pedri, podem-me dizer, está o Coque, mas e na frente jogou com o Ferran Torres e com o Dani Olmo. Se a equipa não está a conseguir criar, tu tens um Fabiano Ruiz e um Tiago Alcântara no banco e eles só entram a meio da segunda parte ou quase a um quarto de hora do fim. Então não metes estes rapazinhos lá dentro para tentar dar um bocadinho... Malta que remata bem de longe. Tem toque de bola, criatividade. Tentar mexer um bocadinho com o jogo. Lá está. Deixou andar. Não vale a pena, Bruno. Em alguns casos não vale a pena. Enfim. E depois a Suécia, entregou o jogo. Sim, senhor, estamos aqui tranquilos. Esperamos cá atrás e em contra-ataque. Pode ser que a coisa se faça. Por acaso, por muito pouco não se fez. O Isaac e o Forsberg têm uma qualidade brutal. Acho que era o Berg que ia marcando o gol naquela jogada, na segunda jogada de contra-ataque. O Isaac, a bola ainda vai ao poste, depois de um corte do Llorente. Portanto, a Espanha pôs aqui a jeito e podia perfeitamente ter perdido este jogo. Sinceramente, não mostrou nada de extraordinário, que era apontado como uma das grandes favoritas. Não me parece. Acredito muito mais numa Itália, por exemplo, do que na Espanha. A Espanha não mostrou nada de extraordinário. Só para fechar, uma pequena crítica neste europeu. Que a mim... Caríssimo, chegamos ao final do nosso podcast. Uma horinha bem passada, felizmente.
aguardamos ansiosamente a estreia de Portugal amanhã, do qual falaremos na próxima segunda-feira, onde 15-0. esperarei por ti aqui novamente. Deixo-te aqui um grande abraço e até à próxima, Bruno. Um abraço, até à próxima e força Portugal.